Oi, gente. Já convidei aqui o nosso convidado, aguardando ele entrar. Ei, Paula. E aí, Carol, joia? Ah, Joia? agora deu. Peraí. Boa Tá me noite, ouvindo, não? Bruno. Boa noite. Tudo jóia? Tudo jóia com você? Primeira vez que a gente Tudo está se jóia. falando. É, então, fiquei muito feliz de você ter aceitado, né? A Ana, assim, recomendou demais você, ela já é uma amiga, né? Adoro a Ana. Adoro ela. Muito gente boa. Ei, gente, vocês estão A chegando, Rafinha né? já Nós começamos entrou aqui aí. mais É. cedo para fazer um teste. Da última vez eu me embananei aqui com a live, mas enquanto isso o pessoal vai chegando, a gente vai Eu não se estou conseguindo te apresentando. ver, Carol. Vocês estão conseguindo? Eu não estou conseguindo ver sua imagem, não sei por quê. Não, eu tô te vendo. Da última vez aconteceu isso. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Não, Ô, gente, vocês estão não. conseguindo ver a Carol ou vocês estão só me vendo? Respondem aí, gente. Por que será? Deixa eu ver configuração Ah, não, aqui. então de boa. Rafa falou que tá parecendo normal. Deve ser bug. Normal? Uai. Você não tá me vendo? Então você vai ficar conversando com você mesmo a noite toda. É, eu tô conseguindo ver só uma tela mesmo preta, não sei por quê. Uai. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui. Deixa eu ver. Não há pergunta. Deixa eu sair e entrar de novo aqui. Às vezes, aí você vão ver. É, vou te convidar de novo. Vamos ver. Por isso a gente vai testando. Ei, gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Carol. Sou a Carol Franco. É, não tá dando, Bruno. Vou tentar de novo. Deixa eu ver aqui. É, a gente vai aprendendo, né? Aí, tá me Entrei vendo? Não. aqui. Ou engraçado, quando eu tô fora da live, eu consigo te ver normal, tá aparecendo. Quando eu entro pra conversar aqui, por algum motivo, mas tá tranquilo. É, o pessoal continua tudo ok aí, pessoal? Vocês estão nos vendo? Ah, se estiverem vendo nós dois, é isso aí. É isso Pena e aí. acontece. É ruim, né? Eu fiz a outra live que eu fiz, eu não conseguia ver a minha prima e ela não conseguia me ver. Aí a gente Ou é, mesma conversando coisa. assim. Não sei se é uma configuração nova do Instagram Algum ou se é bug. o meu perfil, depois eu vou pesquisar. Mas foi bom. Bom que o pessoal tá vendo
os Nós dois, dois, né? realmente. É. Então, Bruno, eu Para vou. gravar, como é que funciona a live? Você sabe? É Coloca. automático. Ela Ah, já fica, assim tá. que termina, vem uma mensagem para mim perguntando se eu quero salvar. Como eu te convidei, aí eu aceito e já fica salvo no nosso Rios, no meu e no seu, como Rios. Aí fica. Depois, Beleza, o pessoal, quem for. pessoal tá conseguindo nos ver, então tudo bem, perfeito. Tem quantas pessoas online? Tem 3 pessoas? Nós marcamos às 7, né? Eu Sim, tô daqui a pouquinho sem. o pessoal chega. É, é, quem está chegando, gente, sejam bem-vindos. É, eu sou a Carol, esse é o Bruno, nosso convidado. Eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei até o Bruno. Nós temos uma amiga em comum, a Ana Flávia. A Ana Flávia é psicóloga. Primeiro, eu trabalhei com a mãe da Ana Flávia, a Fatinha, que é advogada. Eu trabalhei muitos anos na UAB, assim, contando rapidinho. E já conheci a Ana Flávia antes até dela se tornar psicóloga. Depois ela se tornou, então ela já era amiga, eu já era amiga da mãe dela. Aí depois ela se tornou minha psicóloga, psicóloga da minha filha depois. E depois eu fui trabalhar com ela na clínica, na Inteiramente, como gerente, eu sou formada em administração. E, e depois disso viramos muito amigas, né? E eu falei, Ana, eu preciso de alguém que conheça desse tema sobre o narcisismo, né? Não sei se é uma. Aí depois você vai me explicar, né? Vai explicar para todo mundo, né, Bruno, se é coincidência ou não, que eu tenho muitos narcisistas aí em volta de mim e estou terminando o segundo livro sobre esse tema. Eu falei, eu preciso de alguém que Esse é saiba o falar primeiro sobre o livro, então eu pensei que assunto. você estava lançando, eu pensei que você estivesse lançando o seu primeiro livro agora, então você já tem um. Eu já tenho um. O primeiro livro é de poesias, né? Foi uma fase assim mais peculiar, que as emoções estavam mais afloradas aí, e eu fui colocando para fora através de terapia, através da terapia fui colocando para fora através da escrita. E aí eu publiquei pela Amazon um livro de poesias e contos, que é o Histórias de Verdade, Gente Real Compartilhando Vida e Amor, que é esse aqui, ó. E aí o Rafinha, valeu, segundo. Rafinha. Tamo junto. Ah, A Rafinha, minha amiga, fez um comentário. é? Então nós vamos. Então tô falando com a pessoa certa, né? E aí eu escrevi agora, já está na fase final de correção. Eu já tive um relacionamento amoroso com um narcisista e tirei umas partes aí dessa vivência pessoal e resolvi escrever um romance. Então ele tem um pouco de ficção, um pouco de vivências e, né? O narcisista nunca foi amor. Vou lançar em breve. E aí eu tive vontade de conversar, trazer esse tema que está tão presente aí nas redes sociais, né? Ele tá, parece que fez assim, né? Todo mundo falando sobre o assunto. E, na verdade, eu quero ajudar as pessoas a entender também, porque não é porque o cara. Eu estava até vendo um outro post seu, Bruno, não é só porque o cara traiu ou mentiu que, ele é narcisista. E é isso que eu quero também que as pessoas compreendam. Por isso que eu queria uma pessoa que né, com know-how para falar sobre É o uma transtorno. temática, assim, eu me interesso muito por essa temática. Na verdade, é uma temática que você tem acesso, principalmente quando você está estudando temas, por exemplo, antes de eu entrar na graduação de psicologia, eu já tinha um interesse muito grande pela psicopatia. E eu buscava entender, na época já procurava autores, livros para eu poder estudar, ler. E aí, essa temática, a gente acaba entrando nela também, né, quando a gente se aprofunda nesse tema. Então, meio que caiu de paraquedas, assim, entre aspas, porque está relacionado de alguma forma.
Inclusive, é uma temática muito legal para a gente conversar depois, né? E que tem, inclusive, ela é bem mais complexa do que o narcisismo, eu acredito, assim, pelo que eu Uhum. conheço. Mas tem muito mais pesquisa sobre, né? Uhum. Então, o narcisismo é uma temática muito bacana também. Nós vamos conversar aqui hoje, falar um pouquinho da história, dos critérios, né, e tudo mais. Mas você já teve algum interesse de também pesquisar sobre, por exemplo, a psicopatia, outro tema Já, relacionado a isso, não? já. Eu já li alguns livros, né? Eu até comecei a ler até um pouco sobre alguns estudos do Freud mesmo, para querer entender. Já li sobre psicopatia, inclusive no trabalho, porque quando a gente fala desses problemas mentais, não é só em relacionamentos amorosos, né? Eu tive problemas de relacionamento, por exemplo, com meu pai, que tinha traços narcisistas, mas eu já vi muita coisa nessa relação de trabalho também, pais e filhos, Uhum, até trabalhando na clínica com a Ana, como eu fazia parte do conteúdo para as redes sociais, eu tinha que pesquisar muito também, né? claro. Eu ajudava as meninas nessa parte de Instagram, né, LinkedIn, divulgar os conteúdos. Então, eu começava a pesquisar tudo sobre saúde mental também. Então, séries me interessam, esse assunto me interessa de toda forma, né? Até aquela série You, né, do Stalker, Uhum. né? Uma Então, série legal. é, e, e engraçado, eu não ia até nem comentar, mas assim, depois que eu comecei a divulgar esse livro, eu comecei a receber mensagens de fakes, aí eu já não sei nem, fiz até já as denúncias, mas fakes, assim, aí eu já não sei se é stalker, se é alguma coisa relacionada, sabe? Já tentando Uhum. barrar aí a minha iniciativa. Pareceu que para mim mais pessoas entraram aqui na live. Fala, pessoal, beleza? Boa noite, Mandem gente. comentários aí, boa noite. Nós começamos um pouquinho antes, sejam bem-vindos. Pode falar, Bruno, Vou estou te testar também, cortando. começar um pouquinho antes para ver. É bom que a gente começou antes, que deu aquele probleminha no vídeo, mas já acertamos. Pessoal, para quem não me conhece, eu não consigo ver exatamente quem está, eu consigo ver só quem está entrando agora, mas meu nome é Bruno Augusto, eu sou psicólogo, fiz especialização em avaliação e diagnóstico psicológico, estou ingressando aí no mestrado da UFMG de Cognição e Comportamento, agora dando sequência aí, né, e essa temática, né, nós vamos discutir hoje sobre o transtorno de personalidade narcisista, é uma temática que eu sempre tive interesse de pesquisar, estudar, enfim, e é uma temática, né, que vem lá do mito de Narciso, né, da mitologia grega, e que esse nome ele acabou perdurando aí, né. Eu vou falar um pouquinho. Você acha que a gente já começa a falar, Ah, Carol? Espera mais um pouco, como é podemos. A Cíntia, minha prima psicóloga também, e querida. bacana. Prazer, pessoal. Bom demais ter vocês por aqui. A gente bater um papo sobre essa temática que vem sendo abordada aí nas redes sociais, mas de forma muito equivocada, já adiantando. Muita coisa tem sido falada aí, mas muita coisa realmente na base do achismo mesmo, sabe? Assim, pelo menos assim, até onde eu acompanho, pelo menos nas redes sociais, tem muita coisa que eu vejo que não procede, assim. Mas o que acontece, né? A história mais tradicional envolvendo o mito do Narciso que a gente conhece é a história de um poeta lá da Roma Antiga chamado Ovídio. Ovídio era um poeta que escreveu uma obra chamada Metamorfoses. E nessa obra ele vai falar sobre aquele conto mais tradicional do mito do Narciso, do cara belo que impressionava várias pessoas, várias mulheres, e que depois ele fica preso no próprio reflexo, né? E ele não consegue mais se desgrudar do próprio reflexo e acaba morrendo ali. E onde ele morre, ele surge ali a flor narciso, né? Que
tá, justamente está atribuída aí com o seu nome, né? A flor narciso, ela existe, é uma flor amarelinha que tem um núcleo laranja, não sei se vocês conhecem, mas, enfim, é a história aí, né? O Ovídio tem esse livro Metamorfoses, que é um livro de poesia narrativa, e ele faz menção ao Narciso, que é da mitologia grega. Existem outras histórias sobre Narciso, lá da mitologia grega, elas abordam mais ou menos essa mesma ideia, só que são contadas de outras formas. O Ovídio é que vai contar dessa forma mais tradicional que a gente conhece aí. É, e depois, né, isso foi há 2.000 anos atrás. Metamorfoses é uma obra que foi publicada há mais de 2.000 anos. Mas, depois de muito tempo, um escritor irlandês chamado Oscar Wilde, ele vai publicar, inclusive, é muito parecido com o que você está fazendo, Carol. Existe uma obra chamada O Retrato de Dorian Gray, do final do século XIX, que é uma história, um romance, né, fazendo uma referência indireta, uma referência indireta à história de Ovídio, lá de Narciso, contada por Ovídio, né? Mas por que existem vários outros personagens da mitologia grega, mas por que narcisismo é tão mais falado, né? O Renzão, meu brother aí, está comentando, poderiam abordar depois sobre a relação entre narcisismo e psicopatia. Podemos sim, Renzão, no final a gente fala. Não vai dar para falar, aprofundar muito em psicopatia aqui, porque para definir mesmo e tal, demanda mais tempo, mas a gente pode sim, podemos relacionar, posso falar sim. Inclusive, se a Carol quiser fazer uma outra live depois sobre essa temática, é muito bacana. A gente falar sobre o transtorno de personalidade antissocial e psicopatia, se é a mesma coisa, se não é. Enfim, é uma temática aí muito, muito relevante também e mais complexa, na minha opinião, que o narcisismo. Mas, enfim, estava falando de Oscar Wilde, né? Que é o escritor que publicou o romance, o Retrato de Dorian Gray, fazendo referência indireta ao mito do Narciso, né, contado por Ovídio. E essas histórias, elas têm justamente o objetivo, né, de fazer uma crítica e a justamente esse alto amor exacerbado, essa sensação de alta importância exacerbada, que justamente pode levar a pessoa ao fracasso, que é o que acontece muitas vezes na personalidade narcisista. O Narciso é um legítimo narcisista, digamos assim, na história, pelo que é contado, é justamente um retrato até um pouco estereotipado da personalidade narcisista. Mas, enfim, por que a gente conhece tanto sobre isso, né? Porque, assim, existe um teórico na psicologia que é muito falado, foi muito importante historicamente na história da psicologia, que é o pai da psicanálise, que é o Freud, né? Todo mundo conhece Freud. Freud é o pai da psicanálise. Eu não sou freudiano, quem é amigo meu me conhece sabe que eu não sou freudiano, mas é inegável que Freud teve e ainda tem uma importância para a psicologia, pelo menos historicamente, vários termos que nós conhecemos vieram de Freud, por exemplo, que são incorporados no senso comum, por exemplo, ego. Ego é uma palavra que é usada no senso comum, mas que quem inventou esse termo foi Freud. Ego, histérico, por exemplo, pessoa histérica, Freud. Narcisismo, por exemplo, inconsciente, a primeira ideia de inconsciente vem de Freud. Recalque, que é uma palavra de senso comum, mas foi distorcida do significado original. Neurótico, pessoa neurótica. Então, assim, são vários termos que o Freud desenvolveu, assim, que ele escreveu sobre, que acabaram. Você vê o impacto que a psicanálise teve, tipo assim, na história da psicologia, né, e tudo mais. O Freud, em 1914, ele publica um texto chamado Introdução ao Narcisismo, né, o que ele vai chamar de narcisismo. E ele é que desenvolve esse termo, pelo menos de maneira mais expressiva, só que o Freud ele não considerava o narcisismo algo assim, pelo menos assim, da personalidade da pessoa, assim. O Freud vai falar de narcisismo primário e narcisismo secundário como, principalmente o narcisismo primário como uma etapa do desenvolvimento normal do ser humano. Tipo assim, ele vai falar que toda criança experimentaria o narcisismo primário como uma forma, inclusive, do
amadurecimento do ego, né? Vai falar como que, por exemplo, é porque o Freud ele tem, não daria para explicar aqui, mas é porque tem toda uma teoria como é que funciona a psicanálise. Então, o Freud vai falar, por exemplo, de uma energia, que seria a libido, que seria quase que o motor do ser humano para o Freud. A criança ela investe, né, libido no próprio ego para que esse ego pudesse amadurecer. E depois, naturalmente, ela ia aprendendo a investir essa libido em objetos externos, desvencilhados do próprio eu. Isso faria parte do desenvolvimento. O narcisismo secundário já seria quando essa libido que anteriormente já foi investida em objetos externos, ela volta para o próprio eu. Mas, enfim, isso é teoria psicanalítica. Como eu disse, eu não sou psicanalista, então não vou aprofundar propriamente nisso. Mas isso, pelo menos, eu estou contando que, um pouco de Freud, porque para explicar, né, da onde surgiu esse termo. Porque narcisismo não era um termo, existia Narciso, lá do mito de Narciso, igual eu falei do livro O Retrato de Dorian Gray, que fazia referência ao conto lá do Olívio, de Narciso, do livro Metamorfose, mas narcisismo, quem realmente vai definir isso é Freud, e outros psicanalistas, depois de Freud, vão expandir esse conceito, né, no campo da personalidade, vão desenvolvendo. Até que a gente chega em 1952, quando a Associação de Psiquiatria Americana ela vai publicar pela primeira vez a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que a gente chama de DSM. Você já tinha ouvido falar nesse manual, Carol? Eu pesquisei. Eu cheguei nele também. Esse manual é a bíblia dos diagnósticos dos transtornos mentais. Existe também a classificação internacional de doenças, que possui transtornos também, que está de acordo com o DSM. Mas eu, particularmente, prefiro, acho que o DSM fornece descrições mais detalhadas, então eu prefiro o DSM do que a Classificação Internacional de Doenças da OMS. Mas, enfim, em 1952, a Associação Psiquiátrica Americana publica a primeira edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. E nesse manual, a Associação Psiquiátrica Americana já vai desenvolver ali o conceito de transtorno de personalidade. Desde a primeira edição do manual, esse conceito já estava lá. Não existia narcisismo ainda como transtorno de personalidade nessa época ainda. Isso foi ser incluído só em 1980. Mas em 1952 a gente já tem uma definição sobre o que é um transtorno de personalidade. Que é muito importante a gente definir o que é para a gente depois entender exatamente o que é o narcisismo. Que é totalmente atrelado ao conceito central de transtorno de personalidade. Estou vendo que o pessoal está mandando umas perguntas. Tá. Como reagiria se o paciente tentasse manipular a dinâmica terapêutica para manter uma posição de controle? Pessoal, vamos falar primeiro do que é a condição. Vamos falar, definir certinho o que é e tudo mais. Depois eu volto nessas perguntas e respondo uma por uma. Beleza? Acho que vai ficar melhor. Mas, enfim, eu estava falando, né, dos transtornos de personalidade que foram incluídos já na primeira edição do DSM, em 1952. A Associação de Psiquiatria Americana já define lá o que são os transtornos de personalidade. E eu vou falar a definição atual, que está no... Hoje em dia nós já estamos na quinta edição revisada do DSM, ele já passou por várias revisões, atualizações. Hoje em dia nós estamos na quinta edição revisada. E o que seria um transtorno de personalidade, né? Vamos falar por alto aqui. Carol, o que você acha, por exemplo, quando você ouve transtorno de personalidade? O que vem na sua cabeça? Bruno, eu vou te falar assim, eu como leiga, o que eu pesquisei e o que eu vivenciei, né? Vou falar aqui com o que eu tenho falado nos meus últimos bate-papos aqui com o pessoal é o seguinte: é aquela pessoa que se sente extremamente superior e especial, mas não só isso, né? Ela tem uma capacidade de manipulação para que tudo fique a favor dela, né? Ela não tem, pelo menos o que eu vivenciei assim, a pessoa ela não se importa, não tem empatia, não se importa com o que a outra pessoa sente ou vive ou necessita, ela se importa apenas com o que é bom para ela, né?
ela tem Você está falando uma... no contexto do narcisismo, né? É, Você já está falando... isso, o que eu vivenciei, tipo assim, o que eu percebi, Uhum. né? Só que eu não sabia que era, né? Depois é que eu fui Tipo assim, ah, antes da gente chegar no narcisismo, lá. Tá. eu me refiro a uma definição geral do que, porque acontece. Ah, Existem 10 outros transtornos de personalidade para além do transtorno de personalidade entendi. narcisista. O Ah, que você já está foi direto falando, o que você ao trouxe ponto. agora, o que você trouxe é, mu- é muito condizente, sim, com a personalidade narcisista. Tem a ver, nós vamos Aham, discutir aqui, você vai ver que tem a ver. sim, sim. Está bem relacionado. Mas antes da gente falar do transtorno de personalidade narcisista, a gente precisa Ah, entender o sim. que que é um transtorno de personalidade, que é anterior a um transtorno. Inclusive, como eu falei, lá em 52, quando esse conceito surgiu, nem existia a personalidade narcisista ainda, mas existiam Hum, vários outros. eu, Atualmente existem 10. Existem 10 subtipos de transtorno de personalidade. O que que é um transtorno de personalidade? A definição é sim. padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura. O que que significa isso? Em outras palavras, nós estamos falando de um indivíduo que tem a forma como ele percebe tanto a si mesmo quanto eventos e tudo mais, a percepção, a forma como ele percebe e reage a esses eventos, ela é ela não é esperada, pelo menos no âmbito da normalidade, no âmbito da cultura. E aí nós vamos discutir isso relacionado ao narcisismo. Por que o narcisismo ele é um transtorno de personalidade, tá? Tem uma analogia muito legal que alguns psiquiatras gostam de fazer, que é a seguinte: imagina o dia, tá? Vamos pegar o meio-dia como uma representação ideal da normalidade, da interpretação e, e reação comportamental, enfim, de um evento, ou seja, o meio-dia seria o ideal de normalidade, 100% normal. E a meia-noite, o extremo oposto, seria a loucura completa, seria a alucinação, o delírio, a desorganização do pensamento, a completa loucura. As pessoas que têm transtornos de personalidade, no geral, elas estariam localizadas ali no pôr do sol, na aurora. Entendeu? Elas estariam entre a noite e o dia. Por quê? Elas não são loucas, propriamente, elas não têm alucinações, delírios, propriamente. Você conversa com elas, aparentam ser super normais, do ponto de vista psiquiátrico, enfim, mas a forma como elas percebem tanto a si mesmo, quanto a forma como elas interpretam eventos, como elas reagem a esses eventos, elas reagem de forma que muitas vezes é inesperada, que não é adaptativa. Age de forma muito desadaptativa. E as pessoas podem perceber isso, né? Enfim, os Uhum, transtornos de personalidade, no geral, eles são muito inflexíveis, estáveis e duradouros. uhum, Ou seja, inflexíveis porque são de difícil mudança. Sim, eles são muito rígidos, muito inflexíveis mesmo, né? Como a própria palavra fala. Estáveis porque os transtornos mentais eles costumam oscilar, por exemplo. Quem é deprimido, por exemplo, tem um transtorno depressivo, a depressão, em determinados momentos, ela está mais aguda, ou ela está mais. Os sintomas têm uma remissão parcial, a pessoa está mais tranquila, aí volta depois de novo uma fase mais aguda. Os transtornos mentais, na sua grande maioria, eles têm essas variações. Em alguns períodos, os sintomas estão mais agudos, em outros, não. Mas nos transtornos da personalidade isso não acontece, eles são estáveis. É muito uma forma mesmo da pessoa perceber a realidade, como que ela enxerga a si mesma e o outro, né? Então, ele é estável, vem do jeito de ser da pessoa mesmo, digamos assim. E duradouro porque eles costumam ser crônicos, né? O máximo que a gente consegue em alguns casos seria uma remissão parcial dos sintomas, mas não a pessoa, ela dificilmente vai deixar, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, dificilmente ela vai deixar de ter. E ele constitui predominantemente, vamos falar dos sintomas egossintônicos. Tá? O que é um sintoma egossintônico? O sintoma egossintônico é um sintoma que ele não te incomoda, vamos dizer assim. Você está de acordo com ele, você não percebe aquilo como um problema. É uma parte de você que, para você, está tudo bem. uhum. Diferentemente do sintoma egodistônico. O que é um sintoma egodistônico? É aquele sintoma que incomoda, que você
queria ver longe de você, afastado de você. Por exemplo, sei lá, uma pessoa que tem transtorno do pânico, né? Também chamada síndrome do pânico. Durante um ataque de pânico, a pessoa, se ela pudesse apertar um botão ali, desligar aquele sintoma, para ela seria ótimo, né? Isso é um sintoma egodistônico, é um sintoma que incomoda a pessoa e que ela, no fundo, quer longe dela. O sintoma egossintônico, não. A pessoa ela não se importa com aquilo, ela está de acordo. Os transtornos de personalidade, eles costumam ser muito egossintônicos, tá? O mais egodistônico dos transtornos de personalidade é um que se chama transtorno de personalidade borderline. Ele é o que tem mais sintomas egodistônicos de todos os outros transtornos de personalidade. É outra temática bacana. Inclusive, vou Bruno, comentar um pouquinho de relacionamento de borderline com narcisismo, pode acontecer. Mas, enfim, comentei isso geral só para a gente entender exatamente o que é um transtorno de personalidade, para posteriormente a gente conseguir seguir e falar especificamente do narcisismo dentro dessa ótica. Bruno, até você me fez lembrar, é, quando você descreveu aí, né, essa definição do transtorno de personalidade, eu lembrei muito do meu pai, porque assim, eu não consigo definir o meu pai totalmente com um transtorno de personalidade narcisista. Mas eu lembro que até o meu pai já é falecido, mas os irmãos dele diziam até que o meu pai tinha uma mente fantasiosa, que ele vivia tipo em alfa, que nós estamos aqui no plano real e ele vivia assim no mundinho dele ali, igual você descreveu. Ele não era louco, né? Tinha suas atividades normais, mas ele estava ali no pôr do sol mesmo, que ele não estava vivendo o mundo real aqui, mas também não estava. E aí, quando ele teve o AVC, que ele teve um quadro de demência pós-AVC, é que aí a coisa complicou, mas me fez descrever aí, pude entender um pouquinho depois da sua explicação. Obrigada, viu? Depois de tantos anos eu consegui entender. Clareou aí, né? Clareou, Deu pra... isso Essa é a mesmo. definição geral. Inclusive, tem Geral. pessoas, que você está falando, existem pessoas que têm o diagnóstico de transtorno de personalidade. Hoje em dia, você não precisa ter um subtipo específico. Uhum. Antigamente precisava, mas, por exemplo, você pode ter um transtorno de personalidade não especificado. Por quê? Porque você tem um pouco de cada, por exemplo, é super possível. Então, é super possível que a pessoa ela tenha um transtorno de personalidade, né? Assim, geral, no geral. Mas precisa atender esse critério geral, né? A pessoa ela tem esse padrão de a definição já diz tudo, né? Padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura. Os transtornos de personalidade, eles só podem ser diagnosticados na idade adulta ou final da adolescência. Alguns, como o transtorno de personalidade antissocial, só pode ser diagnosticado na fase adulta. Mas alguns outros, os manuais não entram no mérito de que precisa ser na fase adulta, mas somente final da adolescência. Porque na infância a personalidade está sendo formada. Não faz sentido você dar um diagnóstico de transtorno de personalidade para alguém que está desenvolvendo uma personalidade, no caso, uma criança. Então, não faria muito sentido, né? E para o caso do narcisismo é a mesma coisa, né? É um diagnóstico que os manuais colocam que surge no início da vida adulta ali, pelo menos de forma consolidada ali a personalidade narcisista. E o que é a personalidade narcisista? Vamos falar disso então, já que a gente alinhou bem o que é um transtorno de personalidade. O transtorno da personalidade narcisista, ele é definido como um padrão difuso de grandiosidade em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração e falta de empatia que está presente em vários contextos, tá? Então, existem critérios objetivos para a gente estar diagnosticando isso. Não é uma coisa subjetiva, que cada um vai falar o que acha, Existem pilares, né? Nenhum ser humano é idêntico ao outro, nenhum ser humano é exatamente igual ao outro. Mas existem pilares ali, critérios mínimos que a gente precisa atender para realmente conseguir afirmar isso, né? E algumas coisas que a gente precisa excluir. Por exemplo, um paciente que tem uma psicose, vamos supor, uma esquizofrenia ou um transtorno delirante, enfim, algum transtorno de ordem psicótica, que seria já
naquela analogia que a gente fez no espectro da noite, né? Dentro daquela analogia de noite e dia que a gente fez, a gente não pode, por exemplo, esquizofrenia paranoide não pode ser comórbida com narcisismo, assim, não é meio descabido dar uma comorbidade, um diagnóstico que, por exemplo, transtorno de personalidade narcisista comórbido com esquizofrenia normalmente é meio descabido, porque quando envolve uma psicose, normalmente aquilo é melhor explicado pelo transtorno psicótico e não pelo transtorno de personalidade. Enfim, estou comentando isso só para falar que tem alguns critérios que a gente precisa excluir antes. A gente precisa excluir antes de dar um diagnóstico e também os critérios mínimos que a gente precisa considerar. Estou falando isso só para essa questão. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro ponto da... a Rafinha perguntou, tipo, quem tem TPN se sente especial e único, né? Sim, isso é o terceiro critério, nós vamos falar aqui. O primeiro critério da personalidade narcisista, tá? Tem uma sensação grandiosa da própria importância, tá? Ele normalmente exagera conquistas, talentos, ele espera ser reconhecido, mas sem necessariamente ter aquelas conquistas correspondentes. Como você pode perceber, tem uma contradição aí. Eu costumo dizer que esse é um dos transtornos mais ambivalentes que existem, no seguinte sentido. Veja bem, a pessoa tem uma sensação grandiosa da própria importância, mas ela não necessariamente precisa ter as conquistas correspondentes. Ela costuma, normalmente, exagerar conquistas e talentos para ser reconhecida. Se a pessoa é aquilo tudo que ela está falando, por que ela precisa mentir, exagerar conquistas, inventar coisas para ser reconhecida? Você percebe uma distorção cognitiva gigantesca aí. Né? Então, esse é um dos transtornos mais ambivalentes que existem, porque você vai ver que, tipo assim, eles apresentam essas contradições, sabe? Esse é o primeiro. Então, assim, elas costumam se considerar as estrelas, né? Vamos dizer assim, e costumam valorizar muito as suas vitórias e desconsiderar muito as conquistas alheias, né? Esse é o primeiro critério, então, que é ter uma sensação grandiosa da própria importância. E todo nesse contexto que a gente citou, tá? Gente, eu quero Quer comentar? aproveitar. Sim, eu quero pedir o pessoal para mandar o aviãozinho aí, ó, chamar mais gente, porque isso aqui tá uma aula maravilhosa. Manda coração. Eu quero um coração aí pro Bruno, ó. Descobri que ele é cantor também. Eu pesquisei você, viu, Bruno? Inclusive, Descobri eu que tô você é cantor. parado, olha, eu tenho que voltar a postar vídeo, eu tenho que voltar a postar vídeo de música, tô Então paradão. manda coração, manda aviãozinho aí pros amigos para não perder essa aula, não, gente. Tá bom demais. Vamos lá, Bruno, pode continuar. Gente, realmente, ó, vou falar aqui, ó, eu não sou ninguém ainda não, tá? Eu sou um cara que estou começando minha carreira na psicologia, mas o que eu tenho visto desse assunto sendo falado de forma absolutamente sensacionalista no Instagram é brincadeira, viu? Porque é demais, tá? Muito fora da caixinha. Então, eu estou citando realmente aqui coisas que, sei lá, nas redes sociais é falado de uma forma mais generalista, assim. Eu estou tentando trazer de uma forma mais específica. A razão pelo narcisista costumam se esforçar para atingir essas falsas expectativas ou apenas se mantendo mentiras. Razão, a maioria dos narcisistas, sim, eles tentam se esforçar para atingir essas expectativas, porque eles têm de fato uma fantasia de que eles são superiores. Uma pessoa com personalidade antissocial já é um pouco diferente. Fazendo um paralelo aí, depois a gente fala sobre isso, mas uma pessoa com personalidade antissocial, elas também mentem muito. Mentira não é só do narcisismo, mas as pessoas com personalidade narcisista, elas costumam ter mais essa fantasia de grandiosidade e, e de sucesso ilimitado. Inclusive, é o segundo critério que nós vamos falar agora, tá? Personalidade antissocial também mente, também gosta de criar uma falsa imagem para o outro e tudo mais, mas eles não se preocupam tanto com a autoimagem igual o narcisista. Enfim, mas vamos falar agora. Olha o segundo critério da personalidade narcisista que tem a ver com a pergunta do Rezão. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, beleza ou amor ideal. Tá? Esse é o segundo critério. E isso é uma coisa que é interessante comentar, porque aí entra a megalomania, né? Justamente tem essas preocupações com sucesso, com poder, e também amor ideal. Aí você pode falar, mas como assim? Como assim? Não entendi. O que acontece? É outra ambivalência, né? As pessoas com personalidade narcisista, elas não costumam se adentrar intimamente em relacionamentos íntimos.
elas não costumam, pelo menos assim, emocionalmente falando, elas não se adentram tanto. Só que elas têm, algumas pessoas narcisistas têm sim fantasias de amor ideal, porque ela, no fundo, ela se sente merecedora de um relacionamento de alto nível, com alguém do nível dela, dentro da distorção cognitiva dela, né? Então, elas têm sim fantasias de amor ideal, porém, isso é uma coisa que ela nunca vai conquistar, porque elas facilmente desvalorizam as pessoas que estão com ela. Então, e elas não costumam, assim, elas se frustram muito facilmente com os outros e elas não costumam tolerar muito frustração. Então, facilmente ela vai menosprezar e desconsiderar as pessoas que estão com ela. Então, por exemplo, uma coisa, inclusive, Carol, não sei se você sabia disso, mas narcisistas também podem deprimir, tá? Eles não são pedras inabaláveis. Eles podem deprimir. E acredito eu que muito por conta dessa megalomania. As pessoas com personalidade narcisista, como eu falei, elas têm essa preocupação com o sucesso ilimitado, poder, só que dificilmente, né, essa expectativa ela vai se concretizar. A vida real ela não é tão bonita assim. Ela não, nem todo mundo tem esse sucesso todo que os narcisistas pretendem alcançar. Então a pessoa ela pode acabar deprimindo, né? Principalmente quando ela já tem uma certa idade, ela não vai conseguir realizar essa expectativa na grande maioria das vezes. E aí a gente entra no terceiro critério, como a Rafa fala, como é que é? Em duas perguntas. Então seria comum, Renzão perguntando de novo, então seria comum pessoas narcisistas alcançarem postos de prestígio para validar as fantasias e mentiras. Pois é, eu vou falar disso agora um pouquinho. Inclusive, deixa eu ver a pergunta da Rafa. O megalomaníaco pretende ser poderoso ao invés de charmoso, né? Ele prefere ser temido. Tipo assim, a megalomania é sintoma, né? Não existe, tipo assim, o megalomaníaco, tipo assim, como um quadro. Assim, megalomania é um sintoma, né? Que pode estar presente em vários quadros ou até em um quadro. Uma pessoa, ela pode ter... eu vou falar isso depois, falar de narcisismo grandioso depois. Mas, enfim, não sei, Rafa, assim, se pretende ser poderoso, você chama, acho que, pelo menos no caso da personalidade narcisista, envolve essas duas questões, tá? Elas também têm preocupação com o charme, com a aparência e também com o status de poder. Mas, enfim, vamos falar do terceiro. Ah, tá. Queria te interromper Pode falar. rapidinho, Pode falar. antes de eu sair para o terceiro. Com essa constante frustração dele, é normal, é comum, né, que essa personalidade tenha, assim, vários parceiros, troque de parceiro constantemente, traia muito, porque, assim, o que eu gosto sempre de falar nas minhas conversas aqui com o pessoal é o seguinte, não é porque traiu que é narcisista, mas, assim, eu já vi com várias pessoas que eu conversei, que teve relacionamentos com narcisistas, é que eles costumam trair muito e mudar de parceiros rapidamente, ou elege um para ser que atenda ali o seu status, o seu padrão ali, o seu nível, vamos dizer assim, e mantém outros, justamente por isso que você falou, que se frustra rápido, aí procura em outro aquilo que não conseguiu naquele outro, mas quer manter ao mesmo tempo todos, né? Sim, isso tem muito a ver, inclusive, com a história do Narciso original, né? Lá do Conto de Olívio, da Roma Antiga, né? Do livro Metamorfoses. O Narciso era uma pessoa que tinha várias parceiras e desvalorizava todas elas, e se achava o máximo. Isso tem a ver, inclusive, com a própria história do Narciso, né? Ó, o Gabriel Pimenta mandando grande, o Bruno, tamo junto, Pimenta, valeu por estar assistindo. Então, pois é, Carol, isso tem a ver com o sexto critério, inclusive, que nós vamos falar da personalidade narcisista. Tem tudo a ver, sim, com isso que você falou, isso acontece mesmo. No terceiro critério, a gente tem, né, acredita ser especial e único, e aí que tá. Essa crença de ser especial e único, ela está atrelada a que a pessoa ela acredita que só pode ser compreendido por ou associado a
grandes instituições, pessoas de muito status, com condição elevada. Então, o narcisista é o seguinte: se você não reconhece ele como superior, se você acha que ele não é ninguém, talvez é porque você seja alguém inferior, alguém que não está nem perto do nível dele. Então, e eles ficam muito, na verdade, eles ficam muito abalados, digamos, quando alguém não reconhece a importância dele. Mas, enfim, eles só querem estar associados às melhores instituições, só querem estar associados aos melhores cargos, às pessoas com mais status. Eles têm repulsa de, sei lá, estar associado com alguma coisa que não tenha lá grande status. Isso é uma coisa que eles se preocupam muito, né? A pessoa com personalidade narcisista tem muito essa preocupação. E o que acontece, né? Dentro desse tópico, uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte: essa crença de ser especial e único é o seguinte: as pessoas com personalidade narcisista, elas podem ser bem-sucedidas, tá? Existem narcisistas que são bilionários, multimilionários, empresários riquíssimos, com muito poder, políticos, enfim. Só que qual que é a questão? Uma pessoa narcisista, ela não é narcisista por conta que ela conquistou algum feito grandioso e a partir disso ela se torna alguém com muito ego, enfim. No caso da personalidade narcisista, digamos assim, essa fantasia de sucesso, ela precede as reais contribuições da pessoa, as conquistas da pessoa. Não é uma conquista que torna ela narcisista. Aquilo ali é uma fantasia dela, que ela faz de tudo para realizar, e em alguns casos ela consegue sucesso, elas podem sim ser bem-sucedidas, tá? Que inclusive é uma diferença da personalidade antissocial. Pessoas com personalidade antissocial não costumam ser bem-sucedidas, tá? A personalidade narcisista é diferente, ela pode ser bem-sucedida. Não tem assim, nenhuma implicação quanto a isso, pode como não pode. Então, assim, esse seria o terceiro critério que a gente acabou de comentar. Você quer comentar alguma coisa? Não, tá tranquilo, pode. Tranquilo. O quarto critério que a gente tem da personalidade narcisista é a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela demanda admiração excessiva. Então, ela quer ser realmente o centro das atenções. Tem um outro transtorno de personalidade, que chama transtorno de personalidade histriônica, que realmente tem como característica central essa questão de querer chamar atenção e ser o centro, só que é um pouco diferente, porque no caso da personalidade histriônica, isso acontece de uma forma um pouco mais excêntrica. A pessoa ela quer chamar atenção, mas no narcisismo isso é um pouco mais sutil. A pessoa, ela, por exemplo, numa roda de conversa, ela está ali discretamente prestando atenção se ela é que está sendo mais falada, se as pessoas estão mais interessadas no que ela está falando do que no outro. Isso vem os manuais de psiquiatria colocam de um grande sentimento de vazio, uma grande insegurança que leva a pessoa a buscar validação e admiração constante. Inclusive, o Diogo comentou aqui, muito bom, Bruno, mandando bem, brigadão, Diogo. Já respondo você, viu, Rafa? Essa pergunta mais para frente eu vou responder quando eu estiver falando disso. Enfim, voltando para a admiração excessiva, então tem essa busca ativa pela validação dos outros, são pessoas que se importam muito com a opinião dos outros, tá? Pessoas narcisistas se importam excessivamente com a opinião e validação das outras pessoas. Aí nós temos um quinto critério que é importante a gente falar, que é o seguinte: a pessoa com personalidade narcisista, ela apresenta o sentimento de possuir mais direitos que as outras pessoas. Elas realmente, dentro da distorção cognitiva dela ali, acreditam que possuem mais direitos do que as outras pessoas, tá? Então, o que acontece? Elas querem ser servidas, muitas vezes. Elas vão colocar as outras pessoas em função dela. Ela acha que o outro merece estar em função dela, mas ela nunca vai estar em função de ninguém. Ela não quer se colocar em função de ninguém. Dentro da situação cognitiva dela, ela merece um tratamento especial e único para ela. Ela acredita que, tipo assim, por exemplo, sabe quando... Uma coisa, inclusive, que a gente sente vergonha alheia. Se alguém me trata bem, vamos supor, eu estou conversando com um colega, aí alguém chega, me trata super bem e trata a pessoa que eu estou conversando meio mal, eu me sinto constrangido, com vergonha alheia. Tipo assim, pô, o cara chega aqui, me cumprimenta,
super bem e Aham. despreza o outro completamente. Uhum. Enfim, um narcisista não veria isso como problema, por exemplo. Uhum. Para ele, está de acordo. Assim, não é Entendi. um... Agora, eu, por exemplo, enfim, já sentiria uma certa vergonha alheia, né? Então, Uhum. assim, eles esperam ser servidos, tá? E eles normalmente se frustram quando isso não ocorre. Isso seria o quinto critério para a personalidade narcisista. Quer comentar alguma coisa, Carol? Nossa, tá passando um filme na minha cabeça, assim, ó. Vai. Concordando com tudo. Infelizmente, eu tô rindo de nervoso. É aquele meme, tô rindo de nervoso. Pode continuar, querido. O, Olha só, eu vou pular o sexto critério rapidinho, eu vou falar do sétimo, tá? Por que que eu vou pular o sexto e falar do sétimo? Porque o sexto critério ele é a fusão do quinto com o sétimo. Então, para a gente entender o sexto, é legal falar do sétimo primeiro, que é justamente bem simples. O sétimo critério eles colocam a carência de empatia afetiva que essas pessoas têm. As pessoas que pesquisam sobre empatia normalmente, elas distinguem empatia afetiva de empatia cognitiva. Qual que é a diferença? A empatia cognitiva, falar dela primeiro, ela está mais no âmbito racional. Então, por exemplo, você entra numa biblioteca, você não vai colocar o celular no volume máximo escutando música, você vai estar atrapalhando outras pessoas. Isso é uma empatia cognitiva. Outra coisa que exemplifica empatia cognitiva, você compreender um ponto de vista alheio numa discussão. Você, por exemplo, você pode até discordar, mas você tem a capacidade de compreender o ponto de vista de outras pessoas, enfim, isso tem a ver com empatia cognitiva. A empatia afetiva, ela está mais no âmbito emocional, então seria relacionado ao compartilhamento de emoções com outras pessoas. Então, por exemplo, você vê uma pessoa triste, você se comove, você compartilha dessa tristeza. Isso é empatia afetiva, né? Você se comove com o outro sente. Os manuais colocam que a personalidade narcisista envolve uma menor empatia afetiva em detrimento da cognitiva. Eles falam que, embora eles podem ter certo nível de empatia cognitiva, o principal déficit é a empatia afetiva, tá? Então, por que que eu falei disso? Porque o sexto critério, que vai ser a união do quinto critério, que é o que a gente discutiu, da sensação de ter mais direitos que as outras pessoas, com o Uhum. sétimo critério, que é a falta de empatia afetiva, isso resulta em quê? Exploração das outras pessoas. Tá? Então, ele é frequentemente explorador em relações interpessoais. Entretanto, diferentemente, né, das pessoas ali que estão no espectro da personalidade antissocial, que envolve a psicopatia, enfim, as pessoas com personalidade narcisista, elas não costumam se envolver em atividade ilegal, Uhum. criminosa, romper constantemente com normas sociais, tá? Ah, muito provavelmente por conta dessa autoimagem. Então, ela pode sim cometer diversos tipos de abuso, isso Uhum. não significa que ela não vai, ela pode cometer diversos tipos de abuso, mas ela não vai comumente romper com normas sociais o tempo inteiro, ela não vai entrar em atividade ilegal muitas vezes, ela não vai querer não vai querer ser vista como uma pessoa criminosa, por exemplo, porque isso é mal visto na sociedade. Então, mas elas podem sim se aproveitar de pessoas de maneira deliberada, tá? Uhum. Inclusive, elas costumam se relacionar com as pessoas só quando elas veem alguma oportunidade de tirar algum proveito daquele relacionamento. Uma amizade por status, ou um relacionamento amoroso porque a outra pessoa é muito bonita e ela quer ser associada com uma pessoa bonita. Coisas superficiais desse tipo. É, isso acontece muito, muito. Ou, como eu já tinha falado com você, procurar em cada uma das parceiras algo que complemente. Falar, essa vai me dar um status, essa vai me dar Exatamente. o sexo, essa vai me dar, sei lá, vai me ajudar com o filho, essa vai. Então, como ele às Sim, vezes não consegue achar tudo numa só, ele vai e aí se, né, acontece. sim, isso é bem comum, sim. Mas não é uma exploração que, por exemplo, normalmente chega no âmbito criminal, assim, hediondo, propriamente. Pode Uhum. acontecer, Sim, nada sim. impede, mas não costuma.
Então, A favor de ser descoberto, né, Bruno? sim, no sentido de Desafiado, assim. ele tem, assim, ele tem pavor mesmo, o real pavor dele é romper com aquela fantasia que ele tem na cabeça dele de que ele não é uma pessoa tão especial assim como ele acredita. Isso seria um pavor dele, né? Na Uhum, cabeça dele, ele é uma pessoa muito especial e ele vai se esforçar para manter essa fantasia, uhum, preservar essa fantasia. O oitavo critério para narcisismo, tá? Pulando o sétimo, que a gente já falou do sétimo, que é a falta de empatia afetiva. O oitavo critério seria ser frequentemente invejoso em relações e, ao mesmo tempo, acreditar que os outros o invejam, né? Que é outra contradição. Os narcisistas são pessoas muito invejosas, mas eles frequentemente acham que as outras pessoas é que invejam ele. é, Então, eles, principalmente, muitas vezes, né, eles vão reagir negativamente, por exemplo, ao sucesso alheio, né? Eles não. É aquilo. Ele pode até querer te ver bem. Se você é uma amizade que ele importa com você por algum motivo aí, ele não vai querer te ver mal, mas jamais melhor do que ele. Em hipótese alguma. eu até vi uma pergunta aqui, eu acho que é até da sua amiga, e assim, eu acho interessante a gente deixar bem claro, até eu tinha até conversado com você antes da live, que às Sim. vezes vejo muito errado igual você falou, nas redes sociais aí definindo erradamente o narcisismo. E eu acredito, e aí agora eu te pergunto para você deixar aí a definição correta, né? Uhum. Para a gente considerar uma pessoa com esse transtorno, ela tem que ter todos essas características que você falou, ou a maioria, ou a constância delas durante a vida toda. Eu queria que você explicasse, né? Então, Porque às vezes a gente vê isso muito. Ah, ele fez tratativa de silêncio. Ah, não, ele te traiu. Ah, é uhum, narcisismo. Pronto. Não, né? E a gente, pelo que eu tenho pesquisado, não é só uhum. isso, né? Eu tô vendo aqui, várias pessoas mandaram pergunta, eu que não estava acompanhando, gente. Me desculpa, o chat parou de rolar para baixo aqui, vou rolar manualmente. É, Inclusive, deixa eu aqui, ó, eu estou vendo aqui, é uma pergunta, para ser uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, é necessário ter todos esses aspectos? Não, não é necessário ter todos. São 9 critérios gerais, dos 9 você precisa ter 5, pelo menos. Você precisa ter 5 dos 9 critérios no modelo categórico, tá? Existem dois, só falando muito brevemente, tá? Já que vocês estão perguntando isso, existem dois modelos distintos de diagnóstico dos transtornos de personalidade no DSM, tá? Tem um modelo que é o categórico, que eu estou usando aqui, porque eu acho ele mais didático, mais fácil de explicar. Como aqui é para ser um papo mais leve, menos técnico, o modelo categórico eu acho que ele é bacana. Tem um outro modelo, que é um modelo dimensional de diagnóstico, tá? Que é referido no DSM como modelo alternativo de diagnóstico para os transtornos de personalidade. Esse modelo, ele não vai avaliar só a presença ou não do critério, ele vai avaliar também a intensidade, em qual nível esse critério se manifesta, não só a presença dele, ele pode estar presente em pouca intensidade ou muita intensidade. Só que esse modelo não trouxe aqui porque ele é muito mais complexo. Tem toda uma estrutura ali, né? Ele avalia o nível de funcionamento da personalidade em 4 eixos distintos, em um dos critérios, e o outro critério ele vai avaliar os traços de fato patológicos. Enfim, ele é mais técnico, assim, acho que daria para fazer uma live inteira só sobre isso, então eu quis trazer um modelo categórico, eu prefiro bem mais o dimensional, tá? O modelo dimensional, eu acho que ele o categórico é mais usado porque tem mais pesquisa sobre ele, tá? E ele é mais antigo. Só que o dimensional tem cada vez mais pesquisa sobre, provavelmente vai ser um modelo mais utilizado daqui para frente. Eu acredito que faça mais sentido, tá? Então, assim, não precisa ter todos os aspectos, tá? Nesse modelo que eu estou utilizando de diagnóstico categórico, precisa ter 5, tá? Estou vendo uma pergunta que a Rafinha também perguntou. No transtorno de personalidade histriônica tem uma expressão exagerada das emoções. Você sente mal-estar quando não está em primeiro plano. Sim, exatamente. Na histriônica é assim. Aí outra pergunta, o Diogo. O Diogo perguntou, Bruno, o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista envolve a entrevista clínica, anamnese ou é necessário mais algum instrumento?
Diogo, então, nada impede, por exemplo, um psiquiatra, através de uma boa anamnese, ele pode diagnosticar uma pessoa com personalidade narcisista, nada impede. Mas, assim, quanto mais instrumentos a gente utiliza, né, digamos, mais seria adequado, mais pistas a gente tem. A questão é que isso não é muito comum, né? Na clínica de avaliação neuropsicológica psicológica, olha, eu vou contar um caso real. O Diogo fez essa pergunta. Quando isso acontece, ninguém vai chegar na clínica, sei lá, querendo saber se alguém chega na clínica querendo saber se ela é narcisista, normalmente não é uma pessoa narcisista. Normalmente é um leigo que sei lá, tá meio perdido. Imagino. Uma pessoa narcisista, quando ela aparece na clínica, olha só para vocês verem. Teve um menino, quando eu estava fazendo especialização em avaliação e diagnóstico psicológico, teve um caso que a gente supervisionou de um menino, um menino não, um jovem, que ele chegou para fazer avaliação porque ele tinha certeza que ele era superdotado. Ele era muito inteligente, ele adorava falar o quanto que ele era inteligente, frequentemente desvalorizava os outros, falava que eles eram mais burros, enfim, tinha inclusive prejuízos, né, de relação, de amizade e tal, por conta disso. A gente chegou a levantar essa hipótese diagnóstica e a gente tentou rastrear isso, né, da forma como a gente pôde. A gente não conseguiu, através da avaliação, identificar o transtorno de personalidade narcisista nele. Pelo menos assim, nas entrevistas, nos instrumentos de avaliação, mas aí fica a pergunta, né? Será que a gente não conseguiu identificar? Porque a própria pessoa, sabe, a gente acabou não conseguindo acessar essa dimensão totalmente egocintônica da personalidade narcisista, ou porque de fato não era. A gente acredita que não era pelo resto do contexto da vida dele. Tá? Pelo resto do contexto, a gente acredita que não era. E, fato, ele era realmente uma pessoa muito inteligente. Ele tinha um QI bem acima da média, mas não era superdotado. Mas era uma pessoa que desempenhava muito bem nos testes neuropsicológicos. Então, assim, realmente, ele era bem inteligente, mas não era superdotado. E ele tinha certeza que ele meio que fez a avaliação que ele queria provar para ele mesmo. Exatamente, Diogo. Psiquiatras e psicólogos, exatamente. Eu até falo, o primeiro vídeo que eu postei aqui na minha página, eu falo sobre essa questão do psicólogo também poder dar diagnóstico, né? Eu falei do psiquiatra aqui como exemplo só porque normalmente a avaliação neuropsicológica ela é feita por psicólogos, né? Então, no caso, por exemplo, um psiquiatra, normalmente o recurso que ele usa na clínica dele é a anamnese, né? Então, ele não vai ter, normalmente, quando é para fazer avaliação, eles encaminham para um psicólogo, né? O psiquiatra, ele vai muito da clínica. O Renzo, eu pulei uma pergunta do Renzão aqui. Existem boas estatísticas a respeito da porcentagem de pessoas com personalidade narcisista? Creio que deve ser difícil, pois muito. Ô Renzão, você foi cirúrgico aí. Exatamente. As revisões sistemáticas que existem sobre o transtorno de personalidade narcisista apontam que a prevalência é muito incerta. O DSM calcula uma prevalência média, tá? Apesar de ser difícil, realmente, o DSM fala que em torno de 1,6% da população mundial tem transtorno de personalidade narcisista, sendo que 50% a 75% dessas pessoas são homens. Tá? Só que, assim, tem muitas dúvidas sobre essas estatísticas. De fato, é um dos transtornos que é mais difícil da gente obter uma estatística precisa, porque em muitas clínicas, né, que inclusive os estudos apontam, muitas clínicas nem têm pessoas com esse diagnóstico, clínicas grandes às vezes. Então, assim, realmente eles estão meio infiltrados, assim, né? E muitos não chegam na clínica, né? Quando eles chegam com uma demanda secundária e o narcisismo acaba aparecendo ali, né? Eu falei do oitavo critério, né? Eu cheguei a falar da questão de frequentemente invejoso. O nono critério, tá? E o último que o modelo categórico coloca para a gente seria a pessoa com transtorno de personalidade narcisista frequentemente demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Isso é uma coisa que é muito frequente também. Por quê? Porque a pessoa com personalidade narcisista, normalmente, né? Eu comentei aqui da questão do déficit de empatia afetiva, principalmente,
Mas existe também ali um déficit ali na empatia cognitiva em relação à média, né? Elas dificilmente vão considerar uma opinião divergente. É muito difícil discutir com uma pessoa narcisista, entrar numa discussão, por exemplo. Elas normalmente vão querer te vencer na base da humilhação. É. Então, assim, elas levam muito pro pessoal as coisas. As pessoas com personalidade narcisista não toleram muito críticas. Elas são muito ruins. Então, se você critica um posicionamento dela, ela vai reagir de forma muito agressiva, né? Vai ser muito reativa a essa crítica e vai levar pro pessoal, vai querer vencer no grito, vai querer te desqualificar, a sua opinião, né? Então, você pode ser humilhado facilmente numa discussão aí com um narcisista. Não só, né, com narcisista, mas aqui eu estou comentando no contexto da personalidade narcisista, né? Então a gente discutiu aqui todos esses critérios que a gente comentou aqui, seriam ali pilares da personalidade narcisista, né? Então, de acordo com o modelo categórico, tá? Então, eu até comento, né, na minha página, outro post que eu fiz, que eu falo, né, faço uma analogia com constelações em relação aos transtornos mentais. Analogia que as constelações, elas são um conjunto de estrelas. Uhum. As estrelas em si, elas são independentes, porém, o desenho que é formado, né, seria, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, vamos pegar como exemplo. Cada estrela ali é independente, mas quando a gente une todas aquelas estrelas necessárias, elas formam uma constelação. E essa constelação, esse desenho formado pela constelação seria o transtorno, vamos dizer assim, né? Então, agora que a gente falou, né, do narcisismo clínico, qual que é a questão, Carol? Esses aspectos, todos esses critérios que a gente comentou aqui, eles na verdade são presentes na população como um todo. E aí entra o que a literatura chama sobre narcisismo subclínico. Não sei se você chegou a pesquisar sobre isso, mas existem escalas, que são instrumentos para a gente medir, que avaliam o nível de narcisismo subclínico na população geral. E aí, no narcisismo subclínico, a gente tem duas dimensões do narcisismo subclínico que os pesquisadores costumam usar. Uma delas é o narcisismo grandioso e a outra é o narcisismo vulnerável. Tá? E o que seria o narcisismo grandioso? Narcisismo grandioso seria as características narcisistas, principalmente relacionadas a essa questão da megalomania, né, da fantasia de sucesso, de querer importante, da admiração excessiva, da falta de empatia. Tudo isso estaria relacionado, sensação de ter direitos, tudo isso está relacionado com o narcisismo grandioso. O narcisismo vulnerável, ele está mais relacionado com aquele narcisismo hipersensível, que seria, por exemplo, a reatividade a críticas, a excessiva preocupação com a opinião do outro, a inveja excessiva de conquistas alheias, falar mal dos outros, diminuir os outros para se aumentar, tudo isso tem muito a ver com o narcisismo vulnerável. As estatísticas apontam que pessoas que pontuam mais alto em extroversão, ou seja, mais extrovertidas, elas tendem a pontuar mais alto em narcisismo grandioso, enquanto pessoas mais introvertidas, ou seja, pontuam baixo em extroversão, tendem a pontuar mais alto em narcisismo vulnerável, tá? E o caso do narcisista clínico, né? O narcisista de diagnóstico, ele pontuaria alto nos dois. Ele pontua alto tanto em narcisismo grandioso quanto em vulnerável. Seria uma exacerbação, então, dos aspectos narcisistas da personalidade. Então, tem essa questão para você ver que não, quando a gente fala em narcisismo, não é somente nesse âmbito da clínica, é principalmente, mas também envolve essa definição de narcisismo subclínico. Outra coisa que eu queria te perguntar, Bruno, é essa questão, às vezes, do vitimismo. Quando ele não recebe bem as críticas, ele usa do vitimismo, às vezes, para te manipular e você se sentir culpado por aquilo que ele fez de errado. Por exemplo, ele fez uma coisa errada com você, um comportamento inadequado, te deixou chateada ou foi grosseiro, enfim. Aí você vai lá e questiona, ó, gostei desse seu comportamento, você criticou ali, aí ele usa desse vitimismo, aí inverte a situação, parece que ele tem esse poder de manipulação que entra dentro da cabeça da gente. Eu não sei se existe um tipo de pessoa que é mais manipulável ou se é esse
essa artimanha deles, eu não, sinceramente, quando você vê, você já caiu nessa artimanha, nessa manipulação, e você está ali pedindo desculpa por um erro que a pessoa cometeu com você. Eu já vi inúmeras histórias minhas e outras que aconteceram dessa forma. Isso Né? é um pouco da fusão assim, desses dois fatores. Vamos falar disso então, né? Porque o que acontece? Como eu falei aqui, né, tem pessoas que às vezes nem são narcisistas, clinicamente falando, pelo menos, não tem o diagnóstico, mas, por exemplo, igual eu falei do narcisismo subclínico, uma pessoa, por exemplo, que tem, vamos supor, uma pessoa que pontua mais alto em narcisismo grandioso, ela pode muito bem, mesmo não tendo um diagnóstico de narcisismo, sendo uma pessoa, digamos, normal, do ponto de vista assim, de não ter um diagnóstico psiquiátrico, né? Ela pode ser mais impositiva. Os narcisistas, eles são muito bons em defender os próprios direitos. Eles já são calejados nisso. Como eles já se percebem assim, há muito tempo, essa é uma construção, a personalidade narcisista é uma construção. A pessoa, ela já vem construindo isso há muito tempo, né, na personalidade dela. Então, elas são muito boas em defender os próprios direitos. Então, normalmente, pensa aqui comigo, que tipo de pessoa que um narcisista vai buscar para se relacionar? Uma pessoa muito assertiva, que sabe... Um narcisista jamais aguentaria conviver com outro narcisista. Um narcisista, é muito comum ver pessoas narcisistas com pessoas muito empáticas e que normalmente abre mão dos próprios direitos em prol do outro. Né? Então, eles querem pessoas que se anulem em prol deles. Eles vão procurar pessoas, normalmente, que têm um coração muito grande, que vão sentir muita pena, e vão usar disso para conseguir, né, fazer com que essa pessoa alimente a fantasia dele. Vão querer uma pessoa que se doe muito para ele, que ame muito. É claro que, assim, ninguém quer namorar com uma múmia, né, gente? Assim, pelo amor de Deus. Mas eles, em Isso é especial... importante falar, né? É importante falar. Sim, exatamente. Eles vão querer uma pessoa que, igual eu falei do quinto critério, que eles têm essa sensação de ter mais direitos que as outras pessoas, eles querem ser servidos. Então, eles vão procurar uma pessoa que está disposta a servir eles. E você vai conhecendo isso, né? Nós podemos conversar sobre isso daí. Não, muito bacana. E eu até comentei com você, eu até falo isso, falei isso um pouquinho nos outros rios, assim, não querendo falar da minha vida pessoal, jamais, mas assim, conversando com outras mulheres, esse ciclo se repetiu, né? Eu tive um relacionamento de 2 anos com um narcisista, e logo depois que eu consegui me desvencilhar, eu só conhecia pessoas muito parecidas, né? Aí chegou um ponto que eu falei, não, eu preciso de um tempo. Eu já estava em terapia já há bastante tempo, e eu falo a nossa conclusão, a minha e a da psicóloga, a nossa conclusão vamos tirar um tempo para entender, para, vamos dizer assim, curar as feridas e entender por que esse padrão está se repetindo. Por que você, inconscientemente, entre aspas, está encontrando essas pessoas, atraindo e se afinizando tanto com esse padrão, né? E outras mulheres, né, que eu tenho até a intenção de levar esse bate-papo para o presencial, para a gente fazer um café literário presencial aqui em Betim, ou Belo Horizonte, para fazer uma roda de conversa aí com essas mulheres, homens também, justamente para a gente trocar ideias e falar um pouco desse tema também e levar assim, experiências e um pouco de cura também, porque é um relacionamento difícil quem passou por isso. Né? Até a Camila, ela falou bem lá no início, Camila, não sei se você está aí ainda, ela também foi casada com um narcisista, foi muito difícil para ela. Então, é nesse sentido, sabe, Bruno? Entender um pouco, não sei se tem a ver com dependência emocional, até coloquei aí para você
né, a pessoa fica ali dependente daquela situação, igual você falou, gosta de servir, gosta de estar ali o tempo todo, né? Confesso que eu já Sim, sou isso é uma contra. coisa que, inclusive, uma das coisas que você colocou para mim, vamos falar disso, que é bem importante. Você até colocou, né? Foram duas coisas que você colocou. Você perguntou como sair de um relacionamento com um narcisista e você também falou como identificar uma pessoa narcisista, né, em um relacionamento. Uma coisa que a gente precisa, antes da gente falar sobre isso, que a gente precisa alinhar é o seguinte. Muitas vezes, essa questão sobre a outra pessoa ser. A gente, o que é uma desse? A gente está muito acostumado no nosso dia a dia com a dicotomia, com a linguagem dicotômica. É ou não é? Sim ou não? Faço isso ou aquilo? Aham. Nesse caso, não é o mais importante, assim, pelo menos do ponto de vista prático, você saber se aquela pessoa é de fato narcisista ou não. Por quê? Porque é o seguinte, a pessoa às vezes ela pode, igual eu falei do narcisismo subclínico, ela pode, por exemplo, pontuar em narcisismo grandioso ou narcisismo vulnerável um pouco mais alto, tipo assim, pontuações mais elevadas, de narcisismo subclínico e não ser um narcisista clínico. Ela não tem diagnóstico nenhum. Ela é só uma pessoa, às vezes, mais egocêntrica, mais difícil, mais arrogante, e que muitas vezes vai te dar muita dor de cabeça também. Tá? Então, não é porque a pessoa não é narcisista, você fala assim, não, se for narcisista, Bruno, analisa aí para mim, se for narcisista, eu termino. Mas se não for narcisista, aí nós tá de boa. Não é assim que Não é. funciona. Então, não é sobre o outro. Não é sobre o outro ser ou não ser narcisista. É sobre um pouquinho da gente, sabe? Então, assim, o que acontece? Uma coisa que a gente precisa ter muito bem definido, inclusive vários psicólogos auxiliam os pacientes a trabalhar isso, é a definir valores e objetivos. A gente não. Muitas pessoas, tá? Eu até me incluo nisso, às vezes a gente se perde e a gente não vive conforme os nossos valores. A gente trai a nós mesmos direto. A gente, muitas vezes, não vive conforme os nossos valores e até mesmo não tem muito bem quais são os nossos valores e a gente não sabe defender eles. Então, muitas vezes, a gente abre mão de diversos valores que a gente tem. Por exemplo, uma pessoa muito empática, ela facilmente abre mão dos próprios valores e objetivos em prol do outro. E uma pessoa narcisista vai querer alguém exatamente assim. Uma pessoa que se anule em função dele. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que a pessoa ela precisa ter muito bem trabalhado dentro dela e bem claro dentro dela. Por quê? Porque se ela não tiver, né, esclarecido quais são os meus, como que eu me vejo daqui 5 anos, o que eu quero para minha vida, quais são exatamente, não é só tipo assim, eu quero um cara legal. É tipo assim, não é, tá, mas e aí? Eu não estou falando para criar idealização da própria vida, tá, Sim, gente? Isso é sim. diferente. Mas é você ter bem definido na sua cabeça quem é você, quem são os seus valores, que objetivos você tem que traçar para conseguir atingir esses valores, viver conforme os seus valores, tá? E trabalhar a assertividade, né? Em treinamento de habilidades sociais, existe uma área da psicologia que é treinamento de habilidades sociais. Eles distinguem passividade, agressividade e assertividade, que estaria ali no meio do caminho. É uma linha tênue, porque o que acontece? É, a gente tende a ser muito passivo ou muito agressivo, às vezes, em alguns momentos. Em momentos que você poderia ser um pouco menos passivo, você acaba sendo muito passivo, e em momentos você deveria ser um pouquinho, digamos assim, mais assertivo, você acaba sendo muito agressivo. Então, a assertividade é justamente esse meio do caminho, essa linha tênue e um pouco difícil de alcançar, vamos dizer assim, porque nem sempre você vai conseguir, mas o ideal seria a assertividade. Então a pessoa precisa trabalhar essa assertividade para ela saber se impor sem anular o outro ao mesmo tempo. Você precisa considerar o outro, senão é você que está sendo arrogante. Mas você precisa se posicionar. A pessoa ela precisa trabalhar, né, se posicionar e não se anular. Porque uma pessoa narcisista, ela vai querer se relacionar justamente com quem é muito passivo, com quem se anula demais, entendeu? Então é isso que acontece muitas vezes. Tem esse outro aspecto que você comentou também, da própria pessoa. Às vezes a pessoa, isso são muitas explicações, tá? Não existe uma definição específica sobre o que é dependência emocional, tá? Apesar das pessoas falarem isso no singular,
Dependência emocional é algo muito singular do caso a caso, que vai depender de muitos fatores. Por exemplo, dentro dos próprios transtornos de personalidade, existem dois transtornos que são muito relacionados com isso que a pessoa refere como dependência emocional. Por exemplo, o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade dependente, como o próprio nome fala. Só que é totalmente diferente. Dentro dos próprios transtornos de personalidade, o transtorno de personalidade borderline, ele estaria relacionado aí com uma instabilidade emocional muito grande, um vazio existencial muito grande, o descontrole emocional, dificuldade de regular as próprias emoções. A pessoa ela tem muito essa dependência emocional no campo afetivo, né? É, ela borderline se anula demais. São pessoas que têm um sofrimento muito grande em decorrência a uma instabilidade emocional de percepção de si mesmo, né? A pessoa, enfim, a gente pode até fazer uma outra live para falar de borderline, que Legal. é um outro tema. Mas, enfim, transtorno de personalidade dependente é outro tipo de dependência emocional que a pessoa traz. A pessoa ela realmente quer ser cuidada. A pessoa ela tem uma autonomia muito baixa. A pessoa ela frequentemente necessita de ajuda dos outros, de querer realmente ser cuidada. Ela tem essa dependência emocional pelo cuidado, por ter alguém ali cuidando dela. Enfim, isso é outra temática também. Mas, enfim, dependência emocional não é uma coisa única, que você vai conversar no singular e falar, é isso, especificamente. Entende? Então, vai depender muito do caso a caso. Certo. Não, mas não, é uma terapia aqui em grupo. Não, mas é ótimo, Bruno. E você pode continuar. Eu te interrompi, mas foi ótimo esses pontos aí pra gente, essas dúvidas, né, que particularmente eu tinha e que veio junto com vários outros assuntos aí que quem me segue, a gente já estava tratando disso também. Eu achei interessante perguntar para você. Mas pode continuar aí o que você estava Podemos continuar. Se a galera quiser mandar pergunta também. Eu quis fazer esse comentário, né, porque eu acho pertinente a gente comentar um pouco sobre isso, né, justamente porque as pessoas, o que acontece, né? É claro que assim, você relacionar com uma pessoa narcisista é muito difícil. E, inclusive, um dos prejuízos, todo transtorno causa prejuízo para a pessoa. Uma pessoa narcisista tem muito prejuízo de relacionamento interpessoal, com a família, com amigos. Dificilmente essa pessoa vai ter relacionamento de longa data, porque é muito difícil conviver com essa pessoa. Mas, assim, o que acontece? Quando você fala, como é que eu identifico? Estou começando a relacionar com uma pessoa. Acho que, assim, você, de forma paranoica, começar a toda pessoa que você relacionar, você já começa a ver, querer ver ser narcisista, perde até um pouco da espontaneidade daquele relacionamento, né? Você começa, é claro que a experiência, as nossas experiências, né? É claro que elas, assim, elas falam mais alto muitas vezes. Você já teve um relacionamento com uma pessoa assim, obviamente que isso vai vir na sua cabeça, não tem como você simplesmente deletar. Mas também a gente não pode ficar obsessivamente tentando rastrear isso, sabe? Então, assim, mas tem pontos que chamam a atenção e que a gente pode estar atento, que não necessariamente vão indicar que a pessoa ela é um narcisista clínico, né, diagnosticado com personalidade narcisista. Mas que pode ser uma pessoa que não está de acordo com os nossos valores, entende? É o que eu trouxe aqui dos valores. Então, exatamente, a minha irmã colocou aqui, prestar atenção, mas sem deixar de viver, exatamente. Aqui, Sofia, se eu não me engano, perguntou aqui embaixo, todo narcisista é vaidoso com a aparência? Eles tendem a se preocupar, sim, com a aparência, mas não dá para afirmar que todo narcisista é vaidoso com a aparência. Eles são vaidosos, isso eles são. Com a aparência, assim, eu nunca vi uma pesquisa que fala, por exemplo, especificamente disso, mas eles tendem, sim, a ser bem mais vaidosos. Todo mundo, assim, a verdade né? Freud falaria isso. Todo mundo tem uma preocupação com a própria aparência, obviamente, né? Inclusive a despreocupação completa com a própria aparência é sinal de preocupação. Né? Por exemplo, na esquizofrenia e alguns transtornos psicóticos, a gente observa isso. A pessoa ela tem um descuido muito grande com a própria aparência. A pessoa, com a própria higiene, enfim.
Mas isso também não é normal. Você ter um descuido completo com a sua própria aparência, com a sua higiene, isso também não é normal. Mas essa preocupação, os narcisistas tendem a ter uma maior preocupação excessiva com a aparência, principalmente se o meio que ele está, porque isso é muito relativo à cultura. Se o meio que ele está valoriza a aparência, ele vai tender, vamos supor, o grupo de amigos dele, o círculo social dele ali valia muito, valoriza muito a aparência, ele vai tender a se preocupar muito com a aparência. Ele, no fundo, quer, assim, ele quer ser reconhecido. Né? E se ter uma boa aparência ali no nicho dele, na cultura dele, na bolha social dele, é o que vai fazer ele ser reconhecido, é isso. Né? Isso é muito relativo. Assim. Talvez se a bolha social dele for ter um carrão, ele também vai querer ter um carrão. Tipo isso, né? O exemplo. Exatamente, é tipo isso. Né? Outra coisa, Bruno, que eu queria te perguntar. Ai, meu Deus, falhou agora. Não, pode continuar, se eu lembrar. Eu estava com a pergunta aqui e na hora que eu te interrompi, você dá um grito, se você lembrar, dá um sumiu. grito. Uma coisa que eu queria só mencionar aqui, mês passado eu dei um mini curso, eu participei, na verdade, de um mini curso de psicopatologia descomplicada. Vários pesquisadores, vários palestrantes foram fazer suas palestras, todos com temas relacionados a algum transtorno mental, mas o que acontece? Eu fui lá falar sobre a personalidade narcisista, né? E uma coisa que o narcisismo ele se destoa de vários outros transtornos, inclusive eu chego a comentar isso na minha palestra. As pessoas com personalidade narcisista, elas não são muito estudadas. O que acontece? Existem pesquisas sobre isso, inclusive eu falei de narcisismo subclínico, existe uma definição sobre o que é e tudo mais, só que não tem muitas pesquisas clínicas sobre essa condição. Então, existe uma carência de estudo. Por quê? Porque essas pessoas não têm interesse em serem tratadas, nem serem... Elas estão de boa na delas, não têm interesse nisso, não. Então, para vocês terem ideia, só pegando um dado aqui que eu cheguei a comentar na minha apresentação, existem apenas 6 revisões sistemáticas e 3 ensaios clínicos randomizados publicados na PubMed envolvendo a personalidade narcisista. Para vocês terem uma ideia, comparando com a depressão, o transtorno depressivo maior, vou colocar, que é um tipo comum de depressão, eu tenho 4.881 ensaios clínicos randomizados e 1.672 revisões sistemáticas. Só falando brevemente o que é. O ensaio clínico randomizado é um método científico interessante para a gente aferir a eficácia de um tratamento. Tá? Então, seria, por exemplo, vou pegar os pacientes com depressão. Eu vou pegar uma amostra grande de pacientes que têm o diagnóstico de transtorno depressivo maior, vou aleatorizar essas pessoas em 2 grupos distintos, e em um dos grupos eu vou dar um placebo e o outro eu vou dar um antidepressivo. E depois de 6 meses, eu vou ver qual grupo que teve mais eficácia. Isso eu vou aferir, por exemplo, a eficácia de um antidepressivo. Tem eficácia ou não tem? Um ensaio clínico randomizado que vai me dizer. É um tipo de estudo experimental. Uma revisão sistemática é um tipo de revisão da literatura, existem vários tipos, mas é o tipo mais confiável, digamos, o mais científico, porque, olha, existem 4 tipos de revisão de literatura principais que eu conheço, por exemplo. Revisão narrativa, revisão integrativa, revisão de escopo e revisão sistemática. A revisão narrativa, ela seria um tipo de revisão da literatura que, tipo assim, olha, eu vou pegar a minha experiência, o meu conhecimento, vou pegar aqui um tanto de estudo e vou elaborar um texto narrativo sobre um determinado assunto. Uma revisão sistemática, em contrapartida, ela já é uma revisão que tem um filtro. Ninguém faz revisão sistemática do jeito que quer. Existem regras bem definidas e consensuais, protocolos já muito bem definidos de como fazer revisão sistemática. E a pessoa ela vai fazer um filtro. Eu vou selecionar 300 artigos para fazer minha revisão sistemática. No final, eu vou ficar com 100 e poucos, porque a maioria não vai passar no meu filtro. E assim eu vou tomar uma conclusão de um determinado assunto baseado
nesses estudos que passaram pelo crivo. Isso é uma revisão sistemática. Então, voltando ao que eu estava falando, existem 6 revisões sistemáticas só abordando sobre a personalidade narcisista e 3 ensaios clínicos randomizados. Não é nada. Nada, 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 nada. Então, praticamente não tem pesquisa. Assim, é pouca pesquisa. Existem livros, né? Inclusive, eu estou lendo um livro gigantesco, ele tem mais de 1.300 páginas, que é o The Handbook of Narcissism. Né? É um livro que muito informativo, é um livro mais técnico, científico, ele tem mais de 1.300 páginas, sobre a personalidade narcisista, né? Então, assim, existem livros, existe literatura sobre, mas, assim, pesquisa clínica, pelo menos, é muito pouco. É. Ah, lembrei, Bruna, agora eu lembrei. Uma vez uma amiga me falou uma coisa, e eu acho que casa muito bem com essa questão. Como você disse, não tem como se diz, com um aparelhinho, você passar na pessoa e falar assim, ó, ou não é, né? Namoro ou namoro, relaciono ou não relaciono, né? E essa minha amiga me disse uma coisa, eu não sei se ela está aqui, acho que não. Ela me disse assim, Carol, não existe conto de fadas. E a gente vê alguns relacionamentos, não só com narcisistas, eles usam muito essa expressão, né, love bomb no início, né, que faz aquilo tudo muito intenso, quer casar em um mês, aquele conto de fadas de livros. E um relacionamento hoje, a gente sabe que você conhecer uma pessoa leva tempo, tem que ser com calma, né? Igual você falou, tem que avaliar os princípios. Não sou conselheira amorosa de ninguém. Estou aqui dando meus pulos, como diz o outro, aprendendo, tendo paciência, vivendo um dia de cada vez, né? Ter ali um plano, o que você quer para a sua vida, o que cabe dentro ali da sua perspectiva de vida, dos seus valores, dos seus princípios, o que você aceita, o que você não aceita, o que é negociável, o que é inegociável, né? Então, isso eu tenho aprendido muito. Não só com a vida, mas com a terapia. Isso eu queria também deixar bem claro, você que é psicólogo, não estou fazendo propaganda do Bruno, mas uma coisa que me ajudou muito foi a terapia. Eu faço terapia há 26 anos. Comecei com a análise, depois passei para terapia cognitivo-comportamental, que hoje eu gosto mais, né? Já troquei de psicólogos várias vezes, com o decorrer da vida aí foi necessário trocar, né? Foi através da terapia que eu voltei a escrever, né? Já estou lançando aí o segundo livro, mas é o que me mantém de pé, é o que mantém a minha mente saudável, o que me faz recomeçar, o que me fez entender que eu estava dentro de um relacionamento, seja narcisista ou não, que não estava me fazendo bem, né? Porque não tem como falar que essa pessoa é narcisista, porque ela não fez o diagnóstico, né? Ela tem traços. Eu consigo identificar alguns traços, né? Mas o principal não estava me fazendo bem, né? Aquele relacionamento estava tóxico, estava me adoecendo até fisicamente. Então, foi dentro da terapia que eu descobri isso, né? Então, não tá dando conta sozinho? Tá difícil? Amigo é ótimo, né? Amigo é o colo da gente, às vezes a família que a gente, o aconchego que a gente não encontra às vezes na família. Mas tem hora que a gente precisa de ajuda profissional, né, Bruno? A gente tem que deixar isso bem claro. E hoje menos, mas ainda existe preconceito contra a terapia, né? Além da terapia, eu consegui a cura através da escrita. Primeiro eu escrevia, jogava fora, rabiscava, depois as emoções foram ficando mais tranquilas, virou poesia, depois
Já está virando um romance aqui, a segunda terapia aqui, ó. É porque, assim, muito legal o seu comentário, viu, Carlos? Você compartilhar com a gente tudo isso e tudo mais, muito bacana. E realmente, assim, é porque o que acontece? Muitos, é porque acontece, terapia não é só acolhimento, né? O que acontece? Quando a gente tem, você falou da terapia cognitivo-comportamental, né? O Aaron Beck, quando cria, o que acontece, né? A psicologia ela é toda tretada, isso é verdade, tá? Existe muita polêmica. O que eu vou falar agora talvez seja um pouco polêmico, mas, enfim, o que eu estou querendo trazer é o seguinte, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, quando ela é fundada, ela foi justamente fundada por um psicanalista chamado Aaron Beck, que queria um treinamento mais assertivo e eficaz para os pacientes gravemente deprimidos da clínica dele. Ele não acreditava que o tratamento pela psicanálise estivesse dando conta para esses pacientes. Ele não achava que estava surtindo efeito. Ele cria um modelo de terapia chamado terapia cognitiva de Beck, que depois, né, hoje em dia a gente chama de TCC clássica, mas na época terapia cognitiva de Beck. E depois isso inicia, né? Isso foi modificado ao longo do tempo, isso foi evoluindo. Inclusive, tem o guarda-chuva da TCC, né? Com outras terapias meio que derivadas dela que começaram a surgir, enfim, mas que elas são mais assertivas, assim, elas têm protocolos de intervenção um pouco mais bem definidos. Existem críticas sobre isso, né? Algumas pessoas vão falar que é um pouco engessado. Na verdade, não, assim, não é para ser, né? Depende muito de como o profissional que está ali aplicando tem como aplicar de forma menos engessada, mas ela tende a ser, sim, mais estruturada do que outros modelos de terapia. Mas isso tem prós e contras, né? Algumas pessoas, alguns teóricos vão criticar isso e tudo mais, mas, assim, existem vários pontos, né, que existe muita evidência científica sobre a terapia cognitivo-comportamental e aí entra o ensaio clínico randomizado, igual eu falei para aferir eficácia de medicação, a prática baseada em evidências tem como os métodos da prática baseada em evidências, independente se é na medicina, ou na psicologia, ou na fisioterapia, ou na nutrição, qualquer área que tenha a ver com a saúde, os métodos de pesquisa são os mesmos, né? Tem críticas sobre isso, mas tem muitos pontos positivos, tem muita evidência, tem muito ensaio clínico randomizado comparando, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental com acolhimento. Será que um grupo que está sendo acolhido vai ter os mesmos benefícios do outro? Ou seja, é tudo tem muita pesquisa mostrando que não. Inclusive, eu estava lendo ontem, eu divulguei no meu stories uma pesquisa. Inclusive, o Léo Costa, que é uma das principais referências da prática baseada em evidência aqui no Brasil, ele nem psicólogo ele é fisioterapeuta, mas ele, na verdade, é um epidemiologista, ele é doutor em epidemiologia. Então, ele é uma referência da prática baseada em evidência. Ele estava compartilhando uma pesquisa que fizeram com crianças que sofrem de enxaqueca, né? Tem um diagnóstico de enxaqueca. E o que o estudo fazia? Tem uma medicação, esqueci o nome dela, um nome difícil. Tem uma medicação que é tipo assim, o padrão ouro para enxaqueca, que é o que mais. Alguma coisa. Enfim. Em dois grupos, um ensaio clínico randomizado, em dois grupos, os pacientes estavam usando esse medicamento, tá? Para enxaqueca. E eles compararam o efeito adicional, tá? Em um dos grupos, terapia cognitivo-comportamental, o outro grupo, acolhimento e educação para a dor. Folheto de educação para a dor, um profissional educando sobre dor, sobre o que fazer, porque o remédio, ele ajuda, mas ele não é a solução, vamos dizer assim, ele diminui os sintomas. E eles compararam o efeito adicional de acolhimento com educação para a dor e terapia cognitivo-comportamental. O grupo, a amostra que estava no grupo de terapia cognitivo-comportamental teve mais do dobro do benefício do que estava somente no grupo de acolhimento e educação para a dor. Então, tipo assim, o que eu estou querendo dizer? Tem muita pesquisa envolvendo a terapia cognitivo-comportamental e por ela ser um método um pouco mais estruturado, para você formar terapeuta, você tem um método mais bem definido, e para você aplicar, ou seja, replicar, existem alguns críticos, né? Inclusive da prática baseada em evidências, nós temos alguns críticos que vão falar que não existe
principalmente da prática baseada em evidência no contexto da psicologia clínica, eu converso com essas pessoas, eu adoro debater, eu sou um cara meio chato, tá? Eu adoro discutir, adoro debater, eu estou sempre debatendo, mas é legal porque a gente evolui. A gente Sim. evolui o nosso pensamento e o nosso intelecto debatendo, discutindo, vendo as melhores replicabilidade na psicologia. O que é replicabilidade, né? É um dos critérios de cientificidade, né? A psicologia em si é um campo do conhecimento, tá? Não é nem ciência, nem não ciência. É só um campo do conhecimento com um amontoado de teorias. Dentro de um campo de conhecimento, você tem teorias que têm maior nível de cientificidade e outras menor nível. É assim na biologia, por exemplo, a abiogênese é uma teoria ultrapassada, ela não é científica. Ela já foi considerada ciência, hoje em dia a gente sabe que não é. A biogênese. Agora, a teoria da evolução das espécies é considerada científica hoje. Então, Uhum. dentro de cada campo de conhecimento, você tem teorias com maior nível de cientificidade ou menor nível. Na psicologia, nós temos teorias que têm maior embasamento experimental e outras menor, né? Agora, qual que é a questão? Vários filósofos da ciência, eles definem o que é ciência a partir de alguns critérios, né? Filosofia não é ciência, mas, ironicamente, o que é ciência é definido por filosofia, né? Então, por exemplo, você tem o Karl Popper, você tem o Thomas Kuhn, você tem autores que vão falar, por exemplo, a teoria da demarcação do Karl Popper. Se a teoria ela não é falseável, ela não é Uhum. ciência. Então, por exemplo, se eu não consigo provar que essa teoria está errada, se eu não consigo fazer um experimento para refutar uma determinada teoria, isso não pode ser considerado científico. Aí você tem também critérios como, por exemplo, a plausibilidade, né? Os conceitos têm que ser plausíveis, né? Eles têm que ter uma coerência lógica, né? A Uhum. homeopatia, por exemplo, ela carece muito de plausibilidade, né? Nessa questão do porquê funciona, enfim, tem muita polêmica sobre isso. A plausibilidade da teoria é zero, pelo menos articulando com a química, com a física, enfim, com a própria medicina, com a farmacologia, enfim. E o terceiro critério, que é muito falado, que é a tal da replicabilidade. O que é replicabilidade? Para eu poder, por exemplo, sei lá, vou fazer um estudo sobre creatina. Creatina está na moda, né? Todo mundo falando, É. todo mundo tomando, tem estudo. Creatina é totalmente replicável. Eu posso fazer um estudo aqui, por exemplo, 5 gramas de creatina para você. 5 gramas de creatina para você é exatamente igual a 5 gramas de creatina para mim. A molécula é a mesma, é a mesma substância. Agora, 20, 24 sessões de terapia cognitivo-comportamental para você, às vezes não é a mesma coisa de 24 terapia cognitivo. São terapeutas diferentes. Então, É. assim, alguns dos nossos críticos, eles vão falar que a prática baseada em evidência e psicologia clínica está tentando reproduzir um método de ciência que é destinado a coisas físicas, experimentais, e que é verdade. Você parar para Uhum. pensar, só que eu tenho em mente que isso é melhor do que nada. Existe um ruído realmente. Quando eu Uhum. faço uma análise fatorial com uma técnica estatística para aferir a validade de uma escala psicológica, isso tem um ruído, né? Tipo assim, Uhum. essa técnica funciona melhor talvez para outras coisas, mas ela também funciona para validar a escala, só que vai ter um ruído ali. Você percebe que, tipo assim, sei lá, é como se uma parte. Tem um ruído, você tem que considerar que tem um ruído a mais. Então, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela não é replicável igual 5 gramas de creatina, que é 100% replicável ali na ciência exata. Ah, entendi. Porém, ela tem maior replicabilidade do que outros tipos de terapia, muitas Uhum. vezes. Por quê? Porque ela tem uma maior estruturação e
para você formar terapeuta baseado nela, que é um pouco mais estruturada, é muito mais fácil você replicar aquela prática, aquele modelo de terapia, do que outros modelos mais subjetivos, mais abrangentes, que aí realmente não tem replicabilidade nenhuma. Então, assim, a área da saúde, na verdade, ela é muito complexa, né? Porque, sei lá, a fisioterapia. Fisioterapia, se você parar para pensar, também não é 100% replicável. Igual, por exemplo, é, sei lá, creatina, a gente estava falando, que 5 gramas de creatina para você é idêntico. Um tratamento fisioterápico também não é 100% replicável. Você pode usar. Então, tipo assim, se a gente for considerar que só coisas 100% replicáveis podem ser científicas do ponto de vista experimental, quase nenhuma prática em saúde seria científica. Tanto na medicina quanto na. Por quê? Porque nada é 100% replicável. O que a gente tem mais. Cirurgia talvez seja o que mais se aproxima disso, mas nem isso é 100,100%. Mas, basicamente, né, por isso que existem. Você está vendo como é que é complexa a discussão, né? Então, assim, você ter terapias que são mais replicáveis, elas têm, sim, a sua importância, principalmente para fins de pesquisa e que você consiga formar terapeuta. Porque como é que você forma terapeuta? É mais desafiador, é uma discussão polêmica isso, tá? Eu tô tocando aí num ponto bem polêmico. Mas é bacana, cara, a gente discutir sobre isso. Inclusive, se você quiser, a gente pode falar sobre alguns livros, né? Inclusive, da maioria deles da terapia do esquema, que falam de terapia com pessoas narcisistas. Você quer falar um pouquinho disso antes da gente finalizar? Podemos. Eu fiz até aquele teste dentro da terapia do esquema para descobrir os meus esquemas, como que chama? Uhum. Esquemas iniciais adaptativos. Eu já descobri meus 4. Para sair correndo. Mas os 4, na verdade, tipo assim, você pode, porque tem vários conceitos. Você pode ter visto modos de enfrentamento, você pode ter visto Ah, estilos de vi. enfrentamento, porque esquemas são 18 esquemas iniciais O meu deu adaptativos. os 4, deu 4 mais. Ah, Mas isso é não, para. entendi. Ah, não, entendi. Você fez o esquema e deu 4 mais. Não, entendi. Mas o resultado, né? Apareceu os 4 mais pontuados lá, vamos dizer assim. Mas, assim, eu falei da terapia do esquema, né? Porque, tipo assim, os teóricos da terapia, a terapia do esquema, ela é um subgrupo da, tipo assim, o Jeffrey Jung, que é o fundador dessa abordagem, ela é um subgrupo da terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, ela surge como um guarda-chuva, né? Várias outras técnicas, elas surgem a partir dela. A terapia do esquema é uma delas. E é meio polêmico, assim, do ponto de vista de evidência, porque tem muito teórico que vai falar que a terapia do esquema, porque terapia do esquema, em questão de evidência, as evidências delas são bem mais frágeis do que da terapia cognitivo-comportamental até o momento. Mas eles são, assim, eles tentam explorar justamente, por exemplo, tratamento com narcisismo. Olha só, os estudos mesmo, artigos científicos sobre isso é zero, é péssimo. Mas os livros, os autores contam a experiência deles, né, de como que, por exemplo, às vezes narcisistas aparecem na clínica com outra demanda, podem até estar mesmo deprimidos, ou foram empurrados, arrastados para a clínica por conta. Às vezes ele não quer perder uma pessoa, ele pode não Conheço um querer perder uma caso. pessoa e conhece casos assim, Conheço um caso. você vê, acontece, a pessoa é arrastada para aquilo porque não quer perder a pessoa, às vezes cede. Mas então eles produzem, né, tem um tipo de evidência que é chamado de evidência anedótica. Evidência anedótica é um tipo de evidência que eu costumo chamar de fofoca científica. Eu fiz esse termo, um amigo meu achou muita graça. Porque o que acontece? Uma evidência anedótica é basicamente uma evidência que um autor, por exemplo, ele está contando a experiência pessoal dele de como foi atender determinados pacientes. Isso é uma evidência anedótica. Ela não é, ela é considerada uma evidência frágil porque, assim, por exemplo, um estudo de caso, ele produz uma evidência anedótica. Você não sabe, com um caso isolado, se a pessoa melhorou por conta daquilo. Ela pode ter melhorado
sozinha, sabe? Tipo assim, ela pode simplesmente, ou não ter melhor, tipo assim, quando uma pessoa, um estudo de caso que fala que alguém melhorou, enfim, você fica meio perdido, sabe? É uma evidência, você precisa de uma amostra, de um ensaio clínico, uma coisa mais robusta para você ter uma certeza estatística maior. A evidência anedótica, você fica um pouco perdido, assim, sabe? Não, você não sabe nem se a pessoa realmente tinha aquele diagnóstico. É. Então, o que acontece? Existem estudos de caso, tá, com personalidade narcisista que produziram evidências anedóticas. É o que a gente tem. Os autores falam que os pacientes que eles conseguiram obter sucesso foram aqueles em que a pessoa narcisista reconheceu uma negligência parental sofrida, né? Eles partem do pressuposto, né, de acordo com a observação prática deles, que pessoas narcisistas normalmente tiveram pais que negligenciaram ali as necessidades emocionais básicas dela, que não supriram, né? Negligência parental mesmo. Uhum. Diogo tá indo aí, mandou, vou ter que ir. Um abraço, Diogo, valeu por ter participado aí. Muito obrigado. Enfim, os autores eles comentam que os pacientes que eles obtiveram sucesso foram aqueles que eles conseguiram fazer uma confrontação empática, né? Eles chegaram com uma outra demanda, mas depois eles, percebendo o narcisismo do paciente, eles tentam investigar um pouco e eles costumavam encontrar, eles falam que nem todos os narcisistas reconhecem que sofreram uma negligência parental, mas os que conseguiam reconhecer isso, que a pessoa tinha um lado meio solitário ali, negligenciado, sabe? E que quando eles conseguiam confrontar aquelas distorções cognitivas narcisistas que precisam ser confrontadas, mas vinculando essa confrontação com, com justamente essa negligência parental sofrida, que você meio que desarmava a pessoa, sabe? A pessoa ela costumava ver, linkar as coisas e começava a ser ouvida por um aspecto que. Mas isso não. Isso assim, isso é uma evidência frágil, tá? Pelo menos do ponto de vista científico é frágil, porque a gente não sabe, às vezes as pessoas nem eram de fato narcisistas, pode ser só alguém que tinha comportamentos narcisistas. Quando você pega uma amostra grande de pessoas de um determinado nicho, um ou outro pode ser que não tenha, mas você está nichando bem uma população, né? Então, enfim, o que eles têm de evidência é basicamente isso, tá? Eles comentam também que tem narcisistas que são super mimados e insuportáveis mesmo, assim, até para o próprio terapeuta, e que esses aí normalmente reconheciam menos uma negligência parental sofrida. Eles Uhum. comentam que pais que servem muito o filho, fazem tudo para o filho e tudo mais, tendem a estar alimentando um lado narcisista ali também da pessoa. Enfim, comentando brevemente aí só sobre algumas coisas que é comentado em livros de terapia do esquema, sobre estudos de caso com as pessoas, porque não tem pesquisa clínica grande, não tem estudo com amostra envolvendo narcisista, é muito, muito É, especial, não tem. eu procurei, assim, dados, base de dados, estatísticas, realmente Ah, é fraco. muito fraco. Bruno, para a Se não tem gente. essas pessoas, elas não aparecem na clínica facilmente, são casos isolados. Isolar. Quem vai que. Ah, igual você falou, eu sou narcisista, eu quero um diagnóstico, né? É, não, não, não Ô, acontece. Bruno, gente, o tempo passou muito rápido. Que Passou mesmo, eu dei delícia, horário né? aqui, já deu nossa hora. Então, assim, para a gente finalizar, eu quero, né, quem chegou depois, a gente já começou antes e já foi falando, né? Eu quero agradecer todo mundo que participou. Quem não me conhece aí chegou depois. Meu nome é Carol, Carol Franco. Eu sou de Betim, né? Eu sou, na verdade, administradora, mas parti aí, ainda trabalho com a administração, mas parti aí também para o lado da escrita. Já escrevi um livro que é o Histórias de Verdade, que é um livro de poesia, está na Amazon. E estou aqui terminando a revisão do segundo, que é um romance, O Narcisista, Nunca Foi Amor. Eu quero agradecer demais o Bruno,
A gente está se conhecendo assim virtualmente, apesar que eu estou vendo ele, ele não está me vendo. Não, tá Depois a mudado gente para faz mim. uma videochamada, Bruno. Videochamada narcisista, só consigo ver a mim mesmo nessa aqui. Tadinho. O Bruno, maravilhoso aqui, trouxe muito, uma aula, né? Uma aula. Eu quero te agradecer demais, psicólogo, especialista em avaliação e diagnóstico psicológico, tudo pela PUC Minas. Teve aí essa palestra que ele deu recentemente, trouxe muito conteúdo, uma pessoa super bacana, né, com paciência aqui para explicar. Paciência, eu interromper ele toda hora, né, trazendo Nada, que aqui as isso. minhas. Estou aprendendo aqui ser mediadora de live, então eu sou bem vida de gente real, viu? Bem gente como a gente, assim, então não tem muito protocolo, não. É bem gente de casa mesmo. Então, mais uma vez, obrigada, viu, Bruno? E o canal tá Eu que agradeço o aberto. convite mais uma vez, muito obrigado. Inclusive, deveria já ter te agradecido desde o início, quando a gente entrou na live. Muito obrigado pelo convite, viu? Foi ótimo estar Imagina. aqui, estar falando sobre essa temática. Eu vou estar postando uns conteúdos sobre isso, já até postei uma coisa ou outra lá, mas vou estar postando uns conteúdos sobre isso no Instagram. Assim, é uma temática que vem sendo falada de uma forma um pouco sensacionalista, sabe? Meio distorcida e meio, sabe, assim, equivocada mesmo. Acho que tudo, assim, todos esses assuntos são mais falados. A psicopatia acho que é pior ainda, sabe? Que é pior ainda do que o narcisismo, tá? Em questão de equívoco, assim. Aí é complicado. A gente pode fazer, não sei se você tem interesse nessa temática, a gente pode estar falando sobre a psicopatia. Eu domino mais sobre psicopatia do que sobre narcisismo, tá? Eu também já estudei alguma coisa, né? Eu conheço sobre narcisismo, igual a gente comentou aqui. Mas se você tiver interesse, Tem. porque você pode estar relacionando com uma pessoa que pontua alto em psicopatia também, não só, talvez seja ainda pior. Mas está falando sobre o transtorno de personalidade antissocial, tá? Que envolve a psicopatia. A gente comenta sobre esses termos aí que tem muita polêmica, muita confusão. Enfim, é muito bacana, tá? Se você topar um dia a gente conversar, vai ter um papo sobre Ah, isso eu também. quero. Muito Vamos sim, legal, vamos tá? marcar. Vamos marcar sim. E aí depois a gente, quem sabe, marca um café presencial, depois do Vamos marcar lançamento sim. do livro, eu te convido. Vamos conversando por aqui então, tá bom? Então, tchau, gente. Obrigada, um Tchau, beijo. pessoal. Eu vou Muito deixar obrigado aí gravado pela aqui. audiência. Foi muito bacana, foi sensacional. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Prazer te conhecer. Tá. Igualmente.